Ah, e deixa eu te explicar também o negócio lá do infoderamento. Deixa eu começar a explicar um tiquinho sobre isso. Os vídeos que eu vou explicar sobre os vídeos agora, tá? Tem alguns pilares. Os vídeos que eu compartilhei contigo lá na pasta, etc., eles são de várias fontes e assuntos diferentes, mas eles todos convergem para alguns pontos que meio que explicam algumas coisas que você tem que entender. Se você não entender essa parada, você não te falta, saca? Tipo assim, são coisas que você precisa entender tanto no aspecto social quanto pessoal, para você saber se posicionar, você saber o que tipo de coisa você deve fazer, por quê, como que algumas mecânicas da própria sociedade, da mentalidade humana funcionam. Saber essas coisas, ter consciência delas, trabalhe em volta das suas ações para que você possa ter ações mais otimizadas. Esse negócio do empoderamento que eu estou falando agora é basicamente uma otimização braba. Tudo que você for fazer, você faz melhor. E é isso que esse que é o ponto, esse que é o propósito da coisa toda, né? Então, ter esses conhecimentos é muito importante para você poder compreender alguns aspectos, né? Por exemplo, um aspecto de compreensão que eu posso te passar entre homem e mulher é que, uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu vi e que faz total sentido de acordo com as coisas que eu estudei, é que tem uma parte da psicologia do homem que, ó, faz o seguinte, acabei de lembrar um negócio. Não generaliza nada do que eu tô falando, não isola nada do que eu tô falando, tá? Se você generalizar ou você isolar o que eu tô falando, você tá sendo burro. Porque nada do que eu falo é absoluto, nada do que eu falo é a coisa inteira. Não tem como falar nada absoluto ou coisa inteira. Então, assim, é uma ferramenta de compreensão para que você consiga olhar para a realidade e entender um pouco mais o que é essa gororoba chamada realidade, ok? Gororoba de bagulho diferente. Então tem isso. O negócio de pensamento que eu. Porque às vezes eu vejo pessoa que. Foi mal, porque às vezes eu vejo pessoa que. Você fala uma ideia, aí o cara abandona todo o resto da realidade e julga a realidade inteira só por essa ideia. E aí vê que a ideia é imperfeita e fala, não, essa ideia não presta, então joga a ideia fora. Isso aqui é uma teoria de tudo. Se você quer uma teoria de tudo, desiste. Não existe teoria de tudo. Ok? Em nenhum lugar você vai encontrar algo que explica todas as coisas. Então, desiste. Enfim, o negócio que eu ia te explicar é, por exemplo, na relação entre homem e mulher. Tem algo no homem que tem a ver com desejar, e tem algo na mulher com a ver com ser desejada. E os deveres do homem e da mulher, sociais e psicológicos, estão em relação a isso. O homem, ele deseja, ele tem o desejo, então ele vai atrás e ele conquista, e ele se completa nessa busca e nessa conquista. Ele quer chegar lá, ele quer adquirir essa parada, saca? Seja o que for, seja mulher, seja poder, seja amizade, seja aceitação, ou que cara que for, status social, cara que for. A mulher, ela já interage com essa relação de uma forma diferente. Ela não deseja dessa mesma forma, mas ela quer ser desejada. Ou seja, o dever dela é ser o prêmio. O homem tem que se melhorar para alcançar. O homem tem que se melhorar para atingir o objetivo. A mulher tem que se melhorar para ser o objetivo, para ser o ponto final, para ser o prêmio. São melhorias diferentes, entende? São focos diferentes. O... Só essa compreensão dessa dinâmica que existe também na relação entre homem e mulher já 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 muda o posicionamento e o entendimento da pessoa em relação a essas coisas. Porque, ora,
O papel do homem é selecionar qual prêmio ele quer receber, qual mulher ele quer ter, ou seja, qual prêmio ele vai conquistar. E o papel da mulher é qual homem é digno de conquistá-la como prêmio. Você percebe que isso muda muito alguns fatores? Esse é o tipo de coisa que é o papel de gênero social, que o pessoal hoje em dia quer apagar, inclusive. Esse tipo de coisa eu teorizo que esquecer esse tipo de coisa fundamentalmente básica na nossa essência é uma das coisas que eu acho que causa depressão. Porque eu acho que a depressão, eu tenho minhas teorias pessoais, tá? Eu sei que não é absoluto, eu não sei que não é 100% preciso, mas é o que eu teorizo de que depressão, especialmente os números absolutamente altos de depressão hoje em dia, o fator psicológico disso é uma desconexão com a própria natureza. Tem alguma coisa tão errada na cabeça do indivíduo, nas ideias e na forma de ver a vida, de interpretar a vida, que o cara não. O cara buga, entende? E eu acho que só de compreender essas coisas e de saber essas coisas já ajuda demais. Porque a gente se acha muito fodão, né? A gente se acha muito dono da porra toda. Não, eu sou dono da minha psicologia, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, e pá, e não é assim. Não é assim. Você. Ou você evoluiu, ou você foi criado pré-programado, tá? O que você quiser acreditar, foda-se. Vou falar que você evoluiu aí porque eu vi isso tudo em teoria de cientista evolucionista, mas então tá, você evoluiu para ser de um jeito, você evoluiu para ter um papel, você evoluiu para agir de uma forma. Se você agir contra essa forma, você vai se sentir um bosta, porque você evoluiu para não fazer as coisas que você não deve fazer. E a melhor forma que seu corpo tem de fazer você parar de fazer as coisas que você não deveria fazer é fazer você se sentir mal. Sabe? Você não pode enfiar a mão no fogo porque machuca o corpo, porque proíbe, porque atrapalha. Proíbe não. Porque atrapalha você a fazer as coisas que deveria fazer. Como é que o corpo responde a isso? Dor. Fala, nego, isso dói, tira a mão daí. Entendeu? E dor emocional é tão válida quanto a dor física nesse sentido. E tão bem programada quanto. Se você está numa hierarquia e você cai na hierarquia, você tem uma programação mental de se sentir um bosta porque você cai na hierarquia. Porque é o equivalente à dor física, só que na cabeça. É a dor psicológica. E serve com os mesmos propósitos. Para te estimular bom comportamento e para te reprimir no comportamento mal. Você pode acreditar que isso vem de Deus, você pode acreditar que isso vem da evolução, você pode acreditar que isso é uma mecânica que Deus colocou no ser humano, ou o caralho que você quiser achar de explicação. Foda-se. Mas é assim que funciona. Eu tenho certeza absoluta que é assim que funciona. Saber essas coisas te liberta da ignorância cega de ficar batendo a cabeça na frente da parede achando que você vai abrir um túnel, saca? Não, não adianta. E saber esse tipo de coisa ajuda realmente a tomar posse das suas ações, da sua mente, da sua psicologia, da sua força, porque você não está mais caminhando contra a maré ou alheio à maré. Você aprende a caminhar com a maré, junto da maré, para chegar no que você quer, né? E isso é muito poderoso. Esses vídeos que eu compartilhei contigo, foi o que meio que me ensinou tudo isso que eu falei agora. Foi meio que me fez perceber essas coisas todas. E assim, claro que eles são longos, eles têm muito mais detalhes valiosos que explicam partes até mais práticas, como por exemplo o da dança. O da dança é extremamente interessante. Em relação a tudo isso. Quando eu saquei essas coisas, cara, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que agir e o que eu tinha que buscar. E isso me deu uma bomba de confiança tão grande,
que eu fiquei tipo, caralho, muito foda. Muito foda. Eu fiquei muito assustado, na verdade, porque depois que quando eu parei a perceber que eu tava sendo tão confiante assim por causa dessas coisas que eu saquei, eu sei lá, mano. Eu fiquei tipo, caralho, eu fiquei muito surpreso. Sabe? Eu separei os vídeos, inclusive, salvei eles num canto lá e vou ver de novo, inclusive. Porque desde aquele punhetão sinistraço lá, eu tenho que lembrar de algumas coisas, né? E. Não, na verdade foi um punhetão muito sinistro, mano. Foi um punhetão assim, tipo. Porque eu tava fodaço, né? Tava no NoFap alto. Tava mais de 15 dias, eu acho. E com strikes longas entre quedas, né? Então, tipo, toda vez que eu caía era uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Aí eu tava assim, me sentindo muito foda. Aí eu, de noite lá, bati uma. Aí na manhã seguinte eu bati outra. Aí no almoço dessa mesma manhã eu bati uma terceira que foi assim, explosiva. Aí quando eu sentei no sofá depois da terceira eu já me senti meio bosta, assim, já me senti tipo, meio que um bosta. Aí eu fiquei, putz, passou. E agora o que que eu faço? Agora eu tô voltando, né, pô? Agora eu tô voltando e já tô me sentindo muito melhor. Eu tô me sentindo uns 70%, como eu falei antes, do que eu tava me sentindo antes. O NoFap tá na braba aí, tá veio pulsante no NoFap. E, e eu vou falar sobre isso depois, eu vou falar sobre isso no próximo áudio. Eu vou mandar um por dia aí que é melhor. Porque você reclama que eu não vejo os seus áudios, mas você também não. Você ouve, você usa melhor que eu. Você manda áudio pra cacete também, tá? Eu vou vindo devagarinho e tô indo, tô avançando. Porque eu não tenho muito tempo, no geral. Mas. Mas espero que isso tenha ajudado. Isso é um passo para o seu empoderamento. Então, tô tomando um chá aqui pra poder ir dormir. Enquanto eu tomo esse chá, eu vou te passar outra coisa também do empoderamento, tá? Que é o seguinte: as camadas da personalidade. É uma teoria sobre o desenvolvimento da personalidade e da maturidade humana que eu acho absolutamente intensa, interessantíssima e eu acho que ela é muito correta e é um instrumento magnífico de autoanálise. Graça. Quente pra cacete. É um instrumento magnífico de autoanálise que você pode usar para poder meditar sobre si mesmo, para poder tentar entender as paradas e tudo mais. Acho que eu já comentei sobre esse negócio muito tempo atrás, mas eu não sei. E eu vou fazer um. Eu vou avançar pelas 12 camadas, por todas as 12 camadas, de uma forma mais direta, tá? Esse é o tipo de áudio que você escuta como uma base. Quando eu falar de uma camada, eu vou tentar explicar o suficiente sobre ela para que você entenda ela, mas vai ter que meditar e tomar as conclusões mais profundas você mesmo, porque eu não tenho tempo suficiente para poder falar. O vídeo original falando sobre essas camadas tem tipo 1 hora e meia, 2 horas. Vou tentar resumir bem. Cada camada, ela, ela simboliza o objeto de atenção máxima da pessoa, do indivíduo naquele momento de vida, na camada que ele está atualmente, né? E dita também as suas dores. Então, uma boa pergunta que você pode perguntar, que você pode fazer para poder tentar descobrir onde você está, é aonde dói. O que mais te frustra? O que mais te causa interesse? Ou não é nem interesse, mas o que mais te... O que você está tentando entender e aprender atualmente? Ou você não aprender a executar atualmente? Pode ser uma pergunta boa também de autoanálise. Cada camada, ela cresce e suplanta a anterior. Ela engole, ela abarca a anterior. Então, enquanto na terceira camada, não é que você deixou as duas primeiras para trás. Elas simplesmente se tornaram parte da sua personalidade, estabilizaram, digamos assim. Você não tem mais se preocupar com elas, você está preocupando com a terceira. Mas elas estão lá ainda. Ora, por exemplo, a primeira camada é do corpo físico. Quando você é um bebezinho, o bebezinho está aprendendo a usar o corpo. Mexe na mão, mexe no pé, e está realmente tentando ganhar domínio
sobre o corpo físico dele. Ora, ninguém é totalmente alheio ao corpo físico. Mas você não tá super focado no corpo físico agora, né? E especialmente a forma como uma criança como um bebê tentando ganhar domínio básico, dos mais básicos, né? A segunda camada é durante a tenra infância ainda, quando ele começa a ver o mundo exterior. Então o corpo dele já deixou de ser o ponto central da sua atenção e ele usa isso como uma ferramenta, como um meio, né? A camada expandiu para algo mais grande do que o seu próprio corpo, que é o que está ao seu redor. A segunda camada é o mundo dos instintos. E é o mundo dos instintos personalizáveis. Antes o bebê não se dá muito conta do que ele está comendo. Mas nessa camada ele começa a saber o que ele está comendo, o que ele está bebendo, ele começa a ser curioso, ele pode até personalizar os seus instintos, ele pode decidir que ele gosta de um tipo de comida, de uma papinha, ou qualquer caralho do tipo, mais do que outros. Ou que ele gosta de certas coisas, cheiros, imagens, cores, o que for. Mas é muito personalização dos instintos. É quando a criança começa a gostar de umas coisas e não gostar de outras. Nessa camada, a criança não tem noção da consciência das outras pessoas. Ela acha que tem ela e tem o mundo fora dela. Ela não entende muito bem o que é esse mundo fora dela. Ela vê objetos e seres vivos do mesmo jeito, né? E, e a visão que ela tem é que ela tem esse mundo e que ela consegue dominar esse mundo através da força, através do corpo. Então, se o brinquedo não está se comportando da forma como ela quer que o brinquedo se comporte, ela quebra o brinquedo. Se o irmãozinho não está brincando do jeito que ela quer que ele brinque, ela mete a mão no irmãozinho. E não tem muita diferença. Para ela é a mesma coisa. É a imposição física mesmo do mundo. Na terceira camada, porém, o criança descobre que tem uma coisa chamada linguagem. E ele começa a querer aprender essa linguagem. Ele começa a ver o poder da linguagem. Então é quando a criança começa a falar, começa a aprender a falar. E ela vai falando e vai aprendendo a se comunicar e a descobrir que ela pode conseguir coisas com a comunicação. Ela pode pedir por comida, ela pode pedir por atenção, ela pode pedir por ajuda, por auxílio. Ela pode comunicar ideias cada vez mais complexas com as pessoas, conforme ela vai dominando a linguagem. Então a terceira camada é o domínio da linguagem e também o domínio dos é, códigos sociais. Códigos sociais, de certa forma, são de certa forma, um tipo de linguagem, né? Então, assim, tem uma infinidade de regras sociais na sociedade que a gente é esperado que saiba e que não tem ninguém para ensinar a gente. Esse instinto social é adquirido na terceira camada. É basicamente essa, é o domínio da linguagem, da comunicação e é, e da dos, dos princípios sociais mais básicos, né? Claro que essas coisas são muito básicas, tanto que é uma criança, né? A quarta camada são alguns anos depois, quando a criança ela consegue se enxergar não só através do tempo e espaço, e ela consegue também perceber através da terceira camada que existem outros centros geradores de vontade, chamadas pessoas, indivíduos, consciências, ou o que for, mas que o mundo não é só ela e os objetos, tem outras pessoas que são iguais a ela. Isso também é uma percepção da terceira camada. Ora, perceber isso e perceber que você pode se comunicar com essas pessoas que são iguais a você é a terceira camada. Perceber e adaptar e aprender a fazer isso, né? A quarta camada é quando você já está confortável o suficiente nisso e você começa a conseguir contar a sua própria história, no sentido de que você consegue se perceber um pouco melhor através do tempo. O tempo passa a ter um significado mais real para você. E que agora é meio que uma época de testar os limites da coisa e de não só. Bom, você não tem mais uma busca pela comunicação, então você busca felicidade. É uma busca pela felicidade bem simples. Os, bem simplista, na verdade, né?
Você quer satisfação, você quer felicidade, você quer ficar de boas, você quer ficar felizinho, você quer fazer coisas que te alegram. Geralmente é a camada que as crianças querem ficar brincando e brincando e brincando e fazendo coisas às vezes que dão emoções mais intensas. Às vezes até inclusive encontrar confusões e problemas para poder ter essas emoções mais intensas. É uma época de testar meio que os limites, mas também de... Bom, essa camada toma muitas formas, porque é uma camada muito interessante, é uma camada muito complexa, porque tem gente que trava nessa camada e fica nessa camada por boa parte da vida, desde quando é jovem até velho, nunca avança dessa camada. Então ela pode tomar muitas formas, mas geralmente se torna, mas ela é, na verdade, a busca pela felicidade pura e simples. Então, o critério dessa camada é só na felicidade versus infelicidade. Se você está fazendo coisas que te tornam infeliz, você está muito triste. E se você está fazendo coisas que te tornam feliz, você está muito satisfeito. E qualquer coisa fora disso é meio relevante. Então isso também leva à coerção social, porque você quer ser aceito pelo grupo. Isso te leva a fazer coisas que você não faria pelas outras pessoas para ser aceito, né, caso da questão da coerção social. Isso te leva à maximização dos prazeres. É uma coisa meio hedonista, assim, sabe? Você não tem uma visão muito mais larga além daquilo que você quer e que te satisfaça. Mas, num desenvolvimento natural da pessoa, quando ela continua avançando, eventualmente isso meio que perde a graça. Você fica tipo, ah, tá, eu tô felizinho aqui, mas eu quero saber uma coisa que me desafie. O que eu consigo fazer? E vem a quinta camada. A quinta camada ela é um grande desafio. É a forma de você quer se provar para si mesmo capaz de fazer alguma coisa. De novo, esse tipo de situação pode tomar muitas formas. Às vezes você pode fazer alguma coisa arriscada, simplesmente, tanto social ou fisicamente, simplesmente para poder provar para si mesmo que você consegue. Ou então você pode fazer esporte, é uma grande forma que essa quinta camada toma forma, né? De querer se provar capaz através do esporte, através de desafios. Eu lembro que na minha própria vida, essa quinta camada tomou forma em jogos. Eu queria jogos difíceis. Eu queria ser desafiado. Eu queria um jogo que fosse difícil mesmo de jogar, saca? Eu queria ficar no limite da minha habilidade. E, e tem uma hora que depois esse teste acaba. Você já fica confiante o suficiente. Você fica, não, tá bom, eu consigo fazer as coisas, se eu me dedicar bastante, eu consigo superar esses desafios, eu tô tranquilo, eu sei que eu posso. Então, então você quer fazer um resultado real. Você não quer mais simplesmente fazer coisas difíceis para poder se provar, mas você quer conseguir adquirir um resultado que seja tangível. E essa é a sexta camada. A sexta camada é a camada do trabalhador. É a camada do cara que quer trabalhar, ele quer ver resultado, ele quer botar a mão na massa, e ele quer realmente ver o resultado dos esforços dele. Isso é o que mais apraz ele. Na quinta, se na quarta camada é felicidade versus infelicidade, e na quinta é vitória versus derrota, na sexta é produção versus improdução mesmo, sabe? É nessa camada que vem aquele sentimento prazeroso de fazer alguma coisa, ver o progresso e ficar tipo, porra, que legal, eu tô progredindo, sabe? E é uma camada bem estável também. Muita gente fica nessa camada por muito tempo. Mas, numa hora a pessoa começa a perceber que existem outras pessoas que também têm ideias, também têm ambições, também têm seus próprios objetivos e que você tem que aprender meio que a lidar com as pessoas e com as coisas nesse sistema de uma forma que não cause problemas para todo mundo, que cada um possa fazer o seu sem interromper demais o do outro. Essa parada
ou pelo menos ter um conhecimento e uma consciência maior, não só de trabalhar e de ver seu progresso, mas de fazer isso meio que em comunidade, em cooperação com outros, é a sétima camada. A sétima camada é realmente descobrir a regra do jogo. É descobrir não só eu tenho que trabalhar, mas como eu devo trabalhar para, digamos, promover uma certa harmonia social no meio onde eu estou. É a camada da ética, o código de conduta para fazer essas coisas. A ética, ela, aliás, a sétima camada, ela tem essa ideia mais lidar com as pessoas mesmo, sabe? Também é uma camada muito importante, muito estável também, e já é mais elevada. Mas você já pode considerar o sujeito assim mais ou menos maduro. Mas isso é resumindo assim pra caralho, tá? Eu tô resumindo demais, demais. Eu espero até que seja compreensível as camadas, porque é uma coisa tão por cima assim que é difícil. Mas é essa é a sétima camada. A oitava camada, ela é quando o indivíduo ele meio que se percebe a si mesmo. A grande percepção da oitava camada é que você é o próprio autor dos seus atos. Tudo que você fez, você que é o responsável. E não tem ninguém para você ficar culpando e apontando o dedo para as coisas que você mesmo escolheu fazer. E você se realmente vê como o autor dos seus próprios atos e você não tenta encontrar desculpa. Tudo de bom na sua vida e tudo de mal na sua vida foi, em maior ou menor grau, a sua própria responsabilidade. Você já se conhece, você sabe quem você é, você sabe o que você consegue, o que você não consegue, ou o que você provavelmente não consegue. Você sabe que algumas coisas você talvez não vá conseguir mudar. É uma introspecção profunda. E isso é quando você se torna um indivíduo completo. Você se torna um indivíduo fechado. Você ganha a camada da moralidade, que agora não é mais o que você faz em relação aos outros, ou perante os outros, como na sétima, mas perante a si próprio, na oitava camada. O comportamento que você adquire não é mais simplesmente porque você está numa sociedade, você tem que agir de certa forma para poder não ser fudido ou não fuder os outros, para poder manter uma certa ordem, né? Mas porque, mas agora tem a ver com você. É uma São as escolhas que você fazem é porque você não é um código que você toma para poder viver por si próprio, sabe? Não depende mais tanto das outras pessoas em volta. Você se torna responsável pelas suas ações e essa responsabilidade guia os seus atos de uma forma mais elevada. E na oitava camada, a maior parte das pessoas para aí. A maior parte das pessoas não avança na oitava camada, independente da idade que elas tiverem. Muitas pessoas nem chegam na oitava camada, como eu te falei, muitas travam na quinta, muitas travam na quarta ou na sexta. Mas a oitava camada é essa, é uma camada muito interessante, muito importante. Geralmente ela vem com uma crise, mas algumas pessoas, alguns certos sujeitos, elas podem expandir para um segundo set de camadas, digamos assim. Até a camada 4 é o set meio que biologicamente desenvolvível. Você vai chegar na camada 4 inevitavelmente conforme você cresce e amadurece biologicamente. E a partir da camada 4 até a camada 8 é um set de camadas que é assim, é parte biológico, parte psicológico consciente. Você tem que
buscar um certo amadurecimento, você tem que buscar um certo avanço para conseguir passar. Eu acho que é a única coisa que explica pessoas ficando travadas na quarta camada. Como você vai do conforto da quarta, da felicidade, do sossego e tudo mais, para o desafio da quinta, você tem que aceitar esse desafio sobre si. Você tem que se provar. Se você não, se você não toma esse desafio sobre si, você fica travado na quarta, fazendo coisinhas que te alegram. Mas você pode avançar, e se você avança, você pode chegar na oitava. E algumas pessoas avançam para a nona. E para esse último set. E esse último set ele é altamente intelectual. A nona camada ela é conhecida, cada camada tem um certo termo, né? Não me lembro de todas, mas a nona camada é conhecida como a personalidade intelectual. Que é o seguinte, você começa a ver que as coisas da sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, as situações que você viveu, os momentos e coisas que às vezes foram muito íntimos, não pertencem só a você, mas eles são basicamente um exemplo do que é ser um ser humano, do que é ser uma pessoa. São exemplos. Você é um exemplo de pessoa, e como exemplo eu quero dizer um exemplar, um espécimen de pessoa, e as coisas que acontecem com você não são únicas suas, mas como outras pessoas também existem, as coisas que você passa também passaram pela cabeça de outras pessoas. E você começa a se interessar mais pela vida das pessoas. Você começa a querer conhecer melhor o que essas pessoas viram e entender os arquétipos e as estruturas mentais mesmo que as pessoas têm, as coisas que elas aprenderam, as coisas que elas viveram. E você começa a anexar isso na sua própria pessoa e na sua própria personalidade. Esse entendimento mais intelectualizado da coisa é o, a personalidade intelectual. E ela é da onde é que vem, a pura filosofia mesmo. Filosofia, de certa forma, é uma coisa autobiográfica e essa camada é altamente filosófica. É tipo assim, o nascimento da filosofia. É nessa camada. Filosofia alta, né? Você pode filosofar com qualquer camada ou em qualquer camada, mas essa é quando a coisa engloba. Porque para uma camada X, os estímulos, ideias ou padrões de camadas acima dela são incompreensíveis. Uma pessoa de sexta camada nunca vai entender as coisas de uma pessoa de nona camada na mesma profundidade. Nunca. Conforme ela vai aprofundando nas camadas, ela vai começar a entender um tiquinho melhor o que o cara da nona camada quis dizer. Mas só quando ele estiver na nona camada que ele vai entender profundamente, vai entender com a profundidade o que essas coisas são. O que elas são realmente, né? A profundidade que o cara quis dizer. É... é. Então, essa nona camada tem isso. A décima camada é a camada do governante. Ou seja, é um cara que tem um bom domínio do que quer dizer ser um ser humano através da nona camada, e ele usa suas ações para guiar os outros ao seu redor para algo melhor, né? Para um certo não, botar falar que é melhor não é bem, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, Stalin era de camada 11. E Stalin foi um filho da puta, então não é como se fosse uma coisa melhor, mas é uma ação mais ampla. Você começa a usar suas ações para poder guiar as pessoas ao redor a algo que você queira. Se você é um cara bom e você quer ajudar as pessoas a fazer coisas boas, então você vai ajudar elas, guiar elas para o melhor. Se você é um filho da puta, você pode usar isso para ganhar poder e influência e o caralho. Tudo indica que Stalin estava na camada 11, Hitler estava na camada 11, pessoas muito grandes chegam nessas camadas, porque quando a pessoa chega nessa camada, a tendência dela de ficar muito grande é muito alta.
Agora, se você vai ser uma boa pessoa ou não, a ideia é diferente, é uma pergunta diferente, né? Mas que você tem capacidade para fazer muita coisa, você tem. A camada 10 é do governante. A camada 11 é semelhante à do governante, mas através do tempo. Ou seja, você usa suas ações não para poder influenciar as pessoas ao seu redor, somente através do espaço e através das situações práticas, né, atuais, mas você cria coisas que vão ecoar através das gerações. Você faz coisas que ecoam através de tempos e tempos, que molda não só a vida das pessoas hoje em dia, mas através da história. Esse é grande. E a camada 12 é quando você sobrepuja não só a si mesmo, como na camada 9, não só a sua sociedade na camada 10, não só o seu tempo na camada 11, mas você sobrepuja a sua própria existência na camada 12. A camada 12 é a camada que lida com a eternidade. É a camada que lida com aquilo que vai ser eternamente. É a camada que lida com. É chamada de o homem que fala com Deus. Porque nessa camada a eternidade está na sua frente o tempo inteiro. Do que você faz, você sabe que vai ecoar não só através do tempo, mas através da eternidade. E você tem consciência de que. E dizem que essa camada é que as pessoas começam a ter uma consciência real, muito forte, da presença constante de Deus. Constante. De que tem coisas que você faz por você próprio e tem coisas que você faz às vezes como um agente divino. Ou com esse agente divino através de você faz. E essas são as 12 camadas. Eu sei que esse áudio ficou bastante longo, mas é uma coisa muito importante de se entender, muito valiosa de se entender, porque é um mecanismo de julgamento e de autoanálise extremamente valioso. Procura descobrir qual camada você tá e tenta compreender as coisas que você precisa para poder avançar para a próxima. Pelo menos até você alcançar a nona, ok? Tenha paciência, mas tenha um foco em mente de avançar. Porque hoje eu sei em qual camada que eu tô, eu consigo ver na minha vida cada época em que aquelas camadas estavam predominantes. E eu consigo separar bem, sabe? Ó, a técnica para você saber eu já falei. Medita sobre que tipo de coisa que mais te ocupa a mente, ou que tipo de coisa mais te frustra. A quarta camada ela tem aquelas coisas simples que a pessoa gosta de fazer, e se ela não faz aquilo, ela tá triste. Bem infantil mesmo, sabe? Gosta de brincar. A quarta camada é aquela de brincar. Não tá brincando, tá triste. Tá entediado. A quinta camada é vitória e derrota. Você quer fazer alguma coisa e se você consegue fazer, vitorioso. E se você não consegue alcançar, derrotado. Objetivo, né? A sexta camada é produzir. Você quer produzir, você quer ver progresso, você quer ver avanço. Se você não está vendo isso, você fica muito irritado, muito é, arretado. A sétima camada é entender a regra do jogo social em que você está no momento. Meio que ter uma certa harmonia com os pessoas na sua sociedade. Saber trabalhar com eles, na verdade. Não é uma harmonia no sentido de bonitinho e bacana e não sei o que, não. É harmonia no sentido de, assim, você conseguir tolerar eles, eles conseguirem te tolerar através das ações que você toma. É uma consciência social mais elevada no sentido de o seu papel na sociedade. O seu papel na sociedade. Sociedade, comunidade, grupo, qualquer grupo de pessoas que você tiver, é o seu papel nesse grupo. Como você pode
como cada um pode andar sem pisar no rabo do outro. Basicamente é isso. Ou entender isso para poder pisar propositadamente, né? Mas é o foco nessas regras sociais, saca? Se você vai se adaptar a elas, vai seguir elas direitinho, vai tentar ajudar e ser um cara harmonioso, ou se você vai ser um filho da puta que vai usar esse conhecimento para poder ganhar em cima dos outros, isso aí vai da sua índole, mas esse é o foco da sétima camada. Da oitava camada é ser o indivíduo, é você, essa autoanálise da coisa toda, é se conhecer mesmo. A nona camada é você expandir isso para conhecer o que que é ser humano, o que que é ser um ser humano em geral. A minha sugestão é que é o seguinte, é muito fácil você se confundir sendo da nona camada quando você tem quando está na sétima ou na oitava. Ou quando está na sexta e tem algum interesse nessa parte também. Então, assim, presta atenção, tá? Porque não é simplesmente você ter interesse em saber isso. É que o seu interesse principal é isso. A coisa que mais te fascina é aprender isso. E a coisa que mais leva, que mais orienta o conjunto dos seus esforços é aprender isso. É isso que determina qual camada você tá. Não é simplesmente você ter interesse em fazer alguma coisa. É que essa coisa que você está fazendo, ela é o seu foco principal. Ela é o que mais te motiva, o que mais te leva. E acho que até aí. Acho que camada 10 você não vai estar de jeito nenhum. Então, desculpa, nego, mas eu te conheço bem o suficiente pra saber que você não tá na camada 10. Eu também não tô na camada 10, é alto pra caralho, é difícil pra cacete. Geralmente quem alcança na camada 9 já é velho. Então, sei lá. Mas, são essas camadas. Eu espero que isso seja útil pra você, que você possa usar isso de forma sábia e de forma útil, como um instrumento de análise, de meditação. E E é isso. Se você tiver alguma pergunta, você me manda. Me manda aí que eu respondo.